Olá, pessoal! Eu sou Thaís, professora aqui na Já Passei, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre três artigos, os três primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 1º, 2º e o 3º, que são assuntos bem recorrentes em provas, em concursos, e que são extremamente importantes da gente entender, e eles também, como eles são a base, né, do 1º ao 6º, dão base para conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são extremamente importantes para a gente poder se familiarizar bem e interpretar outros artigos até mesmo com essas informações, tá? Então, são assuntos extremamente importantes aqui. O primeiro artigo, ele é bem curtinho, ele diz que a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Aqui, gente, eu fiz um paralelo entre a proteção integral e a situação irregular. A situação irregular era o que previa o Código de Menores de 79, que eu trouxe para vocês na contextualização, né? Então, eu citei para vocês que antes da gente ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, a gente tinha o Código de Menores de 79 e outros códigos também. E esses códigos, o foco deles não eram todas as crianças e adolescentes, eram apenas aquelas que estavam em situação irregular. Qual era essa situação irregular? Ou as crianças que estavam órfãs, sem família, ou os delinquentes, como o código chamava, certo? Aquelas crianças e adolescentes que infringiam aí leis e regras da sociedade. Então, era para essas crianças e adolescentes. O ECA, ele vem para superar essas ideias. Então, hoje, o que a gente fala é da proteção integral. E essa proteção integral é a criança e o adolescente, independente de qualquer situação. Isso a gente vai ver, inclusive, no artigo 3º falando sobre isso, que é para qualquer criança, qualquer adolescente. O ECA, ele não é para crianças em situação de rua, ele não é para crianças em situação de vulnerabilidade, sem família, ou que cometeu algum delito, nada disso. O ECA, ele é para todas as crianças e todos os adolescentes, sem nenhuma discriminação nesse sentido, tá? Então, ele já vem superar aí nessa ideia o Código de Menores. Então, aqui já é uma base aqui do ECA, proteção integral. Essa palavrinha-chave vocês têm que guardar no coração. Inclusive, pode ser base até para responder uma questão dissertativa. Às vezes você tem que responder alguma questão que fale lá sobre algum direito da criança, adolescente, qualquer coisa do tipo. Você pode até usar, olha que bonito que ficaria, né? Com base no Estatuto da Criança e Adolescente, que impõe à sociedade a proteção integral da criança e do adolescente. Aí você continua seu texto com base naquilo que está sendo perguntado. Você já enriqueceu o repertório do seu texto. Então, é importante lembrar, proteção integral, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Aí aqui eu só coloquei pra gente poder entender bem isso, né? Por que proteger a criança e o adolescente? Então, por que antes a gente não tinha esse olhar, a gente só olhava para a situação irregular, e agora, desde 90, a gente passa a olhar para a proteção integral da criança e do adolescente? Porque os estudos mostraram que, por serem caracterizados, né, as crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e também sujeitos de direitos. Então, nós entendemos hoje que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, assim como qualquer outra pessoa na sociedade. Mas eles têm uma peculiaridade, ou seja, uma diferença para os demais. Eles estão em desenvolvimento. Ah, mas a aprendizagem não é algo que acontece ao longo de toda a vida? Sim, eu e você também vamos aprender ao longo de toda a vida. Essa aprendizagem, ela é eterna. Mas o desenvolvimento físico, moral, ele acontece em um determinado momento de uma forma mais intensa. E essa intensidade acontece muito na infância e na adolescência. Então, o marco maior do desenvolvimento humano está nessas duas fases, né? Principalmente na infância, mas também na adolescência. E por ser os seres em desenvolvimento, num desenvolvimento mais preponderante, precisam de uma proteção maior para garantir aí sua integridade, tá? O artigo 2º também é um artigo muito cobrado. Na verdade, desse bloco aqui, se a gente for falar desses 3 artigos específicos, que é o que eu tô falando nessa aula para vocês, do 1º ao 3º, esse aqui é o recorde de questões, que é o que fala sobre as idades, quem é criança e quem é adolescente. E eu não sei o que acontece, mas vocês confundem muito esse assunto. É um artigo relativamente simples, né? Que vocês precisam lembrar realmente quem é criança e adolescente, mas talvez na hora do nervoso, na prova, ou a forma com que a banca coloca a questão, faz vocês errarem. Então, já vi questão assim, contando uma historinha. Então, por exemplo, Maria e Joana são irmãs e foram matriculadas numa escola nova porque mudaram de cidade. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 2º,
Aí, por exemplo, Maria tem 12 anos e Joana tem 16 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as duas são crianças. Uma é adolescente, outra é criança. Maria é criança, Joana é adolescente. E aí vai fazendo esse joguinho. Outras questões simplesmente colocam, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é, e aí pergunta só sobre criança. Adolescente é, pergunta só sobre adolescente. Ou criança e adolescente são, e aí pergunta sobre os dois. E aí eles fazem várias jogadas. Então coloca lá, até 12 anos, criança. De 12 a 18, adolescente. Até 12 anos completos, criança. De 12 a 18 anos incompletos, adolescente. A gente vai fazendo essas jogadas, né? Pra confundir vocês. Então, agora tem a regra aqui. Eu fiz até o esqueminha no próximo slide pra vocês não esquecerem de forma alguma. Porque essa questão, ela é recorrente. Ela pode ser feita de várias formas, com historinha, com artigo direto, confundindo vocês. Então, as bancas são muito astutas nesse sentido. Eles sabem perguntar de uma forma confusa. Então, vocês vão ligar o alerta e vão lembrar. Tem que estar do jeito que está no texto da lei. Já vi acontecer de não vir exatamente como está no texto da lei? Já. Nesse caso, teve uma vez que eu vi uma questão que, inclusive, não foi anulada. Não sei por que não foi anulada. Mas que ela estava da seguinte forma. Perguntava lá sobre criança, de acordo com o artigo 2º. Vocês vão ver aqui que fala que criança é com até 12 anos de idade incompletos, tá? Exatamente assim que tá no texto da lei, já vou mostrar. E nessa questão não tinha, falava até 12 anos apenas. E aí adolescente de 12 a 18. Então, não tinha o termo incompletos. E esse termo faz ficar errado. Por quê? Porque os incompletos quer dizer que a criança não fez 12 anos. Porque a partir do momento que ela faz 12 anos, ela passa a ser adolescente. 12 anos incompletos é até um dia antes dos 12 anos. É até 1 minuto antes da criança fazer os 12 anos. Fez os 12 anos, ela passa a ser adolescente. Então, estava errado. Aí, o que eu faço quando na questão não aparece a alternativa válida, uma alternativa correta? Quando isso acontece, que é raro, mas pode acontecer, você vai buscar sempre a mais próxima possível. E aí, qual seria a mais próxima possível? Aí seria, de fato, 12 anos, sem estar a palavra lá incompletos. Mas, nesse caso, com certeza, talvez tenha sido falta de recursos para pedir a anulação dessa questão, tá? Mas fazendo recurso, você consegue, porque o texto da lei precisa ser preservado, porque 12 anos não é a mesma coisa de 12 anos incompletos, tá? Então, vamos conhecer o texto e o esqueminha depois para facilitar a vida de vocês. Considera-se criança, então quem é a criança? Por efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, 12 anos incompletos, o ID incompleto, tá? Ou seja, não fez 12 anos. Incompleto quer dizer que ainda não completou 12 anos. Tem 11 anos, pode ter 11 anos, 29 dias, ainda é criança. Meu aniversário, acabei de fazer 12 anos, aí você já é adolescente. Ou a criança passou a ser adolescente. Fez 12 anos, é adolescente. 12 anos incompletos. Sabe aquela ideia de quantos anos seu filho tem? Ele vai fazer 12 em dezembro. Ele vai fazer 12, quer dizer que ele ainda é criança, porque ele ainda não fez 12. Fez 12 anos, tornou-se criança. Então, eu posso dizer, quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 12 anos incompletos, quer dizer que ele ainda não fez os 12 anos, tá? Mas falta pouco. Então, é a mesma coisa de eu dizer, vai fazer 12 anos. Ainda não fez. Vai fazer 12 anos, tá? E o adolescente, quem é? Aí, o adolescente não tem essa questão do incompleto. Adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. É assim que a lei coloca. Exatamente assim que a lei coloca. Aí, nessa hora, eu sei que tem muita angústia. Aí, vocês ficam, então quer dizer que fulano de tantos anos é adolescente? Calma, gente. No concurso, geralmente vai trazer a idade da criança para vocês dizerem se é adolescente ou se é criança, ou alguma historinha desse tipo, sempre, ou vai perguntar diretamente como tá no texto da lei. E aí vocês lembram, 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos, criança. 12 a 18, não fala incompletos, fala 12 a 18, adolescente. Eu preciso saber algo além disso? Não, você precisa saber exatamente o que está na lei. Basta saber o que está na lei. É isso, é esse texto do ECA. Passou daí, a alternativa estava diferente, não tinha nenhuma alternativa com esse texto, aí você vai fazer recurso. Por quê? Porque tem que estar do jeito que está na lei, não pode estar diferente, tá? Parágrafo único traz uma exceção, e a exceção também é importante a gente tomar cuidado. Então, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, não é regra, é exceção,
Este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, tem uma exceção. Esse parágrafo ele é extremamente polêmico. Tem vários julgamentos sobre ele, várias questões sociais envolvidas aqui. A gente não precisa detalhar. Eu só vou trazer a nível de conhecimento para vocês. Porque senão vocês podem ficar, quando essa exceção se aplica? Quando que pode ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente para uma pessoa de 18 a 21 anos? Seguinte, exemplo. Um adolescente de 17 anos foi lá, cometeu uma infração. Fez uma coisa errada, tá? A gente fala infração. Então, ele foi lá e furtou alguma coisa. É uma infração, não pode ser considerada crime, porque ele ainda é uma pessoa em desenvolvimento. E aí, por ser uma pessoa em desenvolvimento, a gente não fala crime, a gente fala que ele cometeu uma infração. E aí, digamos que a infração dele tenha sido grave, não sei, houve agressão, alguma coisa assim, ele vai precisar ficar em medida socioeducativa lá na Fundação Casa, por exemplo. Tem um artigo no próprio ECA que fala que pode ficar no máximo em situação de internação na fundação, por até 3 anos. É o máximo, não pode ter uma consequência maior que os 3 anos. Quando cometido esse crime, essa pequena infração pequena ou grande infração, enquanto era um adolescente. Pode ficar no máximo 3 anos. Então, nesse caso, digamos que ele tinha 17 anos quando ele cometeu, e aí ele ficou lá na Fundação Casa. Ele fez 18 anos, mas o que ele cometeu foi cometido quando ele era um adolescente. Ele continua cumprindo na Fundação, mesmo ele não sendo mais um adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai continuar cumprindo. Então, é uma exceção para essa questão dessa necessidade. Então, 17, 18, 19 e 20. Aí, até os 20 anos, o Estatuto ainda se aplica para ele neste sentido, porque ele está cumprindo essa medida socioeducativa. Terminou de cumprir essa medida socioeducativa, não aplica mais, aí ele vai responder como um adulto para a sociedade, porque ele vai sair e tudo mais. Então, são exceções. É exatamente assim que funciona? Não, porque tem muita discussão sobre esse parágrafo. E aí ele abre para várias interpretações, tem juiz que determina de uma forma, tem juiz que determina de outra. A gente não precisa entender isso. Por quê? Porque no concurso de educação, isso não vai ser perguntado. Este nível de profundidade de um artigo, ele é muito cobrado em concursos de promotor de justiça, por exemplo. Então, nessa área da justiça, aí sim a interpretação desse artigo e desse parágrafo é cobrada. Para concurso de educação, não. Vocês só precisam saber que criança é até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18, e excepcionalmente, essa lei pode ser aplicada entre os 18 e 21 anos. Para qual finalidade? Não precisa saber. Você só precisa saber que é uma exceção. Aí eu esquematizei aqui para vocês não dizerem que eu sou malvada. Ficou muito tranquilo de vocês lembrarem. Criança, 0 a 12. Eu coloquei de 0 a 12, mas é até, tá? Fica a critério de vocês, mas nasceu já é criança, até 12 anos. E incompletos, essa palavra precisa estar juntos. Adolescente de 12 a 18, e aí não tem o incompletos, é 12 a 18. Pro 18 e um dia, do jeito que tá na lei, 18 anos, tem que estar exatamente assim. Na minha prova tá dizendo 18 anos e um mês. Tem que estar 18 anos, não pode ter um mês, não pode estar escrito nada além disso, tem que estar do jeito que o texto tá em lei. Tá escrito alguma coisa a mais? Entra com recurso. Responde ali aquilo que você acha que é mais próximo do real e vai lá e faz o recurso, porque não tá de acordo com o que tá na lei, tá? Então, basicamente é isso. E exceção 18 a 21, não precisa entender por que essa exceção entra, só precisa entender que excepcionalmente, a nível de exceção, não é regra, pode atender ali a pessoa de 18 e 21 anos. E aí, o último artigo que a gente vai discutir nessa aula é o terceiro, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Então, olha a proteção integral aqui presente de novo, de que trata nessa lei. O que isso aqui está fazendo, né? O que esse artigo está fazendo? Ele está reafirmando que criança e adolescente têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Direitos inerentes à pessoa humana, que são necessários para qualquer pessoa viver em dignidade. A gente precisa de saúde, de educação, de segurança, de dignidade, de liberdade, de respeito. E a criança e o adolescente também gozam desse direito. E por que o Estatuto da Criança está reafirmando isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reafirma essa necessidade porque lá em 90, na época em que esse estatuto foi escrito, isso não era algo que era vivenciado pela sociedade. A criança e o olhar, a criança e o adolescente tinham um olhar muito subjugado pela sociedade. A sociedade olhava a criança e o adolescente de cima para baixo. Então,
A criança precisa estar sujeita ao adulto. Então, a criança precisa estar subjugada, independente se essa família é boa ou se essa família é ruim, se essa família cuida ou se essa família maltrata. Então, não tinha esse olhar mais criterioso. Tem muita gente que vai dizer que isso abre a interpretação de que de perda de autoridade por parte da família, mas não é esse o intuito do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele veio para garantir, de fato, que a criança passasse a ser vista como uma sujeita, a criança e adolescente, como um sujeito de direitos, é um ser humano, como todos os outros, mas tem uma peculiaridade, que é a pessoa em desenvolvimento, e por isso precisa de uma proteção ainda maior. Então, nós temos direitos que são fundamentais para todos, esses direitos envolvem saúde, educação, cultura, lazer, moradia, alimentação, todo mundo tem esses direitos básicos, sim, a criança e adolescente também, porque são seres humanos. Mas, como tem uma situação peculiar que é estar em desenvolvimento, precisa ainda de uma proteção maior nesse sentido, tá? Então, vai reafirmar novamente a proteção integral para vocês verem o quanto ela é importante. Assegurando-se-lhes por lei e por outros meios. Então, tanto a lei vai garantir isso, mas também outras formas de garantir todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar, ou seja, de oferecer aí, né, o desenvolvimento. Desenvolvimento em 5 aspectos: físico, mental, moral, espiritual, e social. Então, esses 5 desenvolvimentos, em condições de liberdade e dignidade. A gente vai ter artigos específicos para tratar sobre isso, a gente detalha melhor, tá? Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Não tem discriminação. Por que isso é reafirmado? Lembra lá do Código de Menores? Para o Código de Menores só importava os delinquentes e os desassistidos, os órfãos, né? Aqui não, todas as crianças e adolescentes, independente de qualquer coisa, esse estatuto é aplicado para todas, e esses direitos são para todos. Então, independente de qualquer coisa, para todas as crianças, sem nenhuma discriminação. De nascimento, de situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Ai, mas isso aqui é tão óbvio. É óbvio no primeiro momento quando a gente lê, mas as bancas, elas são tão danadinhas que lá na tua prova pode aparecer assim: os direitos enunciados pelo Estatuto da Criança e Adolescente são aplicados às crianças e adolescentes, exceto aos adolescentes infratores, por exemplo. Então, eu tô tirando, olha, para todas as crianças e adolescentes que não cometem nada de errado, sim, essa lei se aplica. Mas para aqueles que fizerem algo de errado, aí ela deixa de ser aplicada? Não existe exceção nenhuma. Não há discriminação nesse sentido. Então, o adolescente cometeu uma infração, ainda assim, ele é amparado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Outra questão, já vi também isso. Excepcionalmente, não é aplicado para crianças indígenas por respeito às suas culturas próprias. Também não. E aí tem uma questão muito grande nesse sentido, porque tem a questão cultural, e aí tem grandes discussões nesse sentido, mas o Estatuto deixa claro que o ECA é aplicado para todas as crianças e adolescentes, independente de qualquer coisa. Aqui fala, em relação à religião, em relação à crença, então qualquer coisa, mesmo em diversidade de raça, qualquer coisa ele vai se aplicar, não há discriminação, tá? Então bastante alerta aí com as exceções, que a banca pode te contar uma historinha para te convencer que há exceção, não há exceção, não há discriminação, o ECA é para todas as crianças e adolescentes são atendidas pelo ECA, tá? E aí eu esquematizei também para facilitar a vida de vocês aqui, o artigo 3º. O artigo 3º, então, ele fala dos direitos fundamentais, ele reafirma a proteção integral, então ele vem dizendo, todos os direitos fundamentais da pessoa também são garantidos para a criança e adolescente, mas com um plus, né, com algo a mais, que é o que é a proteção integral. Então, eu que sou adulta, você que é adulto, a gente tem direitos fundamentais, básica, ponto. A criança e o adolescente, além dos mesmos direitos que nós temos, eles também têm uma proteção integral, uma proteção a mais por serem pessoas em desenvolvimento, é isso. Garantindo ainda a liberdade e a dignidade de todos. E aí, em vários aspectos, né? Então, tem um desenvolvimento que precisa ser garantido no aspecto físico, mental, moral, espiritual e ético. Isso também pode ser cobrado, tá? E
parágrafo único vai falar sobre a não discriminação. Então, qualquer um, não há exceção. Todos esses direitos fundamentais, toda a proteção integral à criança e adolescente é aplicado sem nenhuma discriminação, sem exceção, tá? Cuidado com as exceções se aparecerem lá na tua prova. Então é isso, pessoal. O artigo 1º ao 3º, vou fazer uma pausa e na próxima aula a gente fala sobre o 4º ao 6º artigo, que continuam sendo artigos bem importantes. Até mais!